Bom, advogado não gosta de falar, ou pelo menos esse advogado daqui não é dado a falar, né? E é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo falar um pouquinho a respeito do papel desses pais maravilhosos. Afinal de contas, não é todo mundo, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Não são todos que têm a chance de ter pais maravilhosos. Não é uma coisa tão fácil assim, ainda mais o pai e a mãe maravilhosos, né? E quando eu vejo aqui eu e meus irmãos, a forma como nós somos unidos, né? Como nós nos apoiamos e como nós gostamos da companhia uns dos outros, isso é fruto das sementes que eles colocaram desde o início. Eu estava contando para alguns de vocês esses dias de uma história em que os meus irmãos aprontaram lá em casa. Eles estavam escondendo as panelas e as travessas porque eles tinham que lavar a louça, mas eles queriam sair lá com as namoradas, com as meninas. E aí então, para poder sair com as meninas, eles escondiam as panelas e as travessas e diziam assim, não, amanhã eu lavo, né? E aí Dona Regina começou a perceber, né, que estava faltando louça dentro de casa e tudo mais. E aí nos chamou na cozinha e falou assim, escuta, o que está acontecendo? Não tem mais como cozinhar, não tem mais travessa, não tem mais panela. O que está acontecendo? E os três lá quietinhos, né? E o único inocente era eu. E então, lá pelas tantas ela falou assim, isso na década de 70, eu tinha meus 8 anos de idade, eu dou 10 cruzeiros para quem me explicar o que está acontecendo com a louça dessa casa. Eu falei, já ganhei! E saí correndo pro quarto de empregada para mostrar para ela onde é que estava a louça, né? O Paulo saiu correndo atrás de mim, ele sabe, né? Muito bem. 10 cruzeiros compravam um chiclete. Exatamente. Faziam fomos vendidos por 30 euros. Não. Um chiclete. É verdade. Mas o interessante disso é o seguinte, eu não ganhei os 10 cruzeiros, porque eu tinha traído os meus irmãos. Você ganhou, depois você gastou ele no hospital. Então, a união que eles souberam, né, fundir, né, entre esses irmãos de idades relativamente diferentes, de temperamentos diferentes, né? Um inteligente, o outro meio brucutu, o outro assim, que a gente demorou um tempo. Que o Marcelo, se não fosse o Maurinho colocar o Marcelo no bom caminho, eu não sei o que era. Mas isso aqui não é de falar muito, imagina, tá sujando tudo. Mas olha só para terminar. Então, se os três gostam de ler, se os três gostam de estudar, se os três gostam de ensinar, né? Isso é algo que nós devemos aí aos nossos queridos pais. Beijo muito grande. Bom, Dona Regina, General Souza, né? Eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje, né? Quando o Paulo ligou lá para casa, eu estava embarcado, então logo recebi a notícia, Dona Regina, não dissimulei, eu disse para a senhora a verdade, estou embarcando para Curitiba, só faltou essa palavra, né? Mas eu estava embarcando para Curitiba, não podia deixar de vir, né? Eu sou muito grato, né, a vocês por essa amizade que eu tenho e por uma parcela grande de cultura que eu adquiri em conversa com os e-mails do General Souza, né? Lá em casa meus filhos são fãs, eu tenho que repassar. Os e-mails do senhor são repassados automaticamente para as crianças. E são e-mails sempre produtivos, são e-mails assim, interessantíssimos, não são aqueles que a gente deleta. E continue mandando porque a gente faz questão. E sempre acompanhando essa família, sempre há muito tempo, né, Dona Regina? Há muito tempo, você desde Curitiba, um dia apareci lá em Paris, sem passaporte, sem nada, carregando uma sacola de café, no meio de uma porção de terroristas. O Cid, o navio dele parou no Acre. Eu atendo o telefone em Paris e dizem assim para mim, tem alguém aí que fale português? Eu disse, eu falo. Um momento, entrou o Cid, Dona Regina, eu estou no Acre, trouxe, sei lá, 10 quilos de café, uma quantidade enorme de café, parece que eu sou de Ceará, da minha fazenda, e eu quero me encontrar com a senhora, mas eu só tenho hoje.
Eu aí marquei um encontro com ele num ponto bem fácil, fui buscá-lo, levei para minha casa e disse a ele, eu vou fazer um passeio com você, porque há aquele metrô que passa sobre o Rio Sena, que vê se a Torre Eiffel e tal, vou fazer um passeio com você. Cid, tenha sempre seu documento na mão. Ele falou, tá no navio. Como é que é? Seu passaporte? Não, tô com o meu passaporte, está no navio. Era época de terrorismo na França. Examinavam a bolsa da gente, vasculhavam tudo e eu consigo sem documento. Aí eu fui para a embaixada com ele, né? E lá na embaixada brasileira eu consegui um documento de que estava tudo correto com ele, mas que momentaneamente ele estava sem passaporte. Enquanto ele não chegou lá e não avisou que tinha chegado, nós ficamos bastante preocupados. E esse menino, ele às vezes lembra mais de mim do que meus filhos. No dia do meu aniversário, eu já recebi telefonema do Cid de Singapura. Sabe lá o que é isso? A honra de receber um telefonema de Singapura para me dar os parabéns. Então ele é mais um filho que eu tenho, portanto, aqui. Mas eu sei que está todo mundo pensando nessa história da Marreta. O que você está dando? Fica na guarda, assim o pessoal vai embora, fica esperando pela história. Olha, vou. Vim de longe, lá do Rio, né, mas vale a pena. Conhecemos Souza e Regina há 40 anos. Tu italiano não pode falar. Italiano tem que falar. Nessas horas? Bom, e eu me lembro que eu conheci o Souza quando eu era R2, ainda sou até hoje, mas no quartel antiaéreo 40. E o Souza, eu fui cair na mesma bateria do Souza. E ele foi um exemplo para mim. A minha formação naquele período foi um ano, mas foi um ano muito interessante. Tanto que nós ficamos amigos e o tempo passou um pouco mais depois, mas nós continuamos a manter essa amizade. Os garotos estão lembrando, garotos que já são mais um pouquinho maiores do que eu. Tio Galato. Lembro dessa intimidade que nós tínhamos, porque eram filhos meus também, que eu gostava demais deles e gosto até hoje, né? E dali nós casamos com a bênção desses padrinhos, que são o Souza e a Regina, e de outros também, mas foram escolhidos por nós como padrinhos da amizade que nós tínhamos. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui. Espero continuar participando desse convívio por muitos anos, se Deus permitir, e desejar tudo de bom para vocês, que é uma família realmente maravilhosa, que a gente fica orgulhoso de ser amigo de vocês. Um abraço grande e beijo. Conta a história da Marreta. Bom dia. Eu vou na Urca. Vai contar a história da Marreta? Vai contar quem quer entrar aqui. Não. Maurinho tinha ido passar férias no Rio. E ali no Forte São João tinha o Morro da Urca atrás, né? E a gente tinha umas brincadeiras que menino faz. A gente basicamente subia o morro à noite, dividia em duas equipes, lá no meio da mata, escondia umas bandeiras e um grupo batia no outro até pegar as bandeiras. Coisas que não rendiam muitas manchas roxas. Mas a gente não tinha uma barraca. Eu tinha um amigo que tinha uma barraca, mas para montar a barraca você precisava de uma marreta para bater aquelas hastes, né? A gente não tinha um amigo que tinha barraca. A gente tinha uma amiga que o pai dela tinha. Eu tento simplificar, mas ele tem os detalhes, né? Aí eu falei, não tem problema, meu pai tem uma marreta, a gente pode, né, usar a marreta. Aí vamos eu e o Maurinho, pai, posso pegar a marreta? Não, vocês foram lá pegar a marreta sem falar isso? Não sou louco, não sou louco. Eu fui lá e falei, pai, posso levar a marreta? Aí ele falou, a primeira coisa que eu quero voltando para casa amanhã é essa marreta. Vocês não entram aqui sem a marreta. Lógico, a marreta é fácil de controlar, não, a gente vai voltar com a marreta. Chegamos lá na família desde o meu avô. Não, era do meu avô. A marreta era do meu avô.
Tem história essa marreta. Não é uma marreta qualquer. Não era qualquer uma. Aí nós vamos, montamos a barraca, cai um pé d'água, um troço, aquela fogueira que a gente fez com aquele buraquinho, o fogo não espalhava, era uma piscina. No final a gente estava esquentando feijão numa vela para comer alguma coisa de noite, molhado até os ossos, né? E um lamaçal total. Aí desmontar a barraca foi fácil, cada lama era só puxar, caía tudo, aí você arrastando tudo. Chegamos em casa, lavamos a barraca do tio, da amiga, do primo de não sei quem. E aí, exaustos, então. Isso é uma contrafação, não é a marreta? Não é de bronze. Exaustos. Chegamos em casa, pensamos, vamos tomar um banho, vamos comer uma coisinha quente. Oi, pai. Primeira pergunta, cadê a marreta? Aqui. Aí eu falei, Moni, passa a marreta aqui. A marreta, você que tá com a marreta. Quem tá com a marreta era você. Você tá ligado em casa da marreta, não era você. Aí, chovendo lá fora, o pai fala, negativo, só volta aqui com a marreta. E a tia Regina falou, deixa eles comerem alguma coisinha pelo menos. Não. Aí voltamos os dois pro mato, na chuva, a lama, tateando aquela lama, procurando pela marreta. E começamos a imaginar, a gente nunca mais vai encontrar essa marreta. A gente vai virar lenda no meio desse mato. Daqui a 30 anos vai ter excursionista passando e vão pular esses dois velhos com a barba aqui embaixo, no meio da trilha. Você viu uma marreta? Aí, tateamos. A história, o final feliz é que a gente finalmente encontrou a marreta. E com isso a gente... O porteiro encontrou a marreta na torneira. O porteiro encontrou uma marreta que passou pra gente e com isso nós ganhamos a admissão de volta a casa, ao banho. E graças a isso nós estamos aqui presentes. Pois é, caso contrário, a gente estava lá no Morro da Urca até hoje procurando essa marreta. Passaram a ser responsável. Nunca mais perdemos nem uma marreta. Perdemos outras coisas, uma marreta Nunca mais. A marreta... já perdemos um computador, filho, Talvez sejamos, Marilene e eu, os mais novos amigos desse casal maravilhoso. Mas foi daí que surgiu então uma amizade fortíssima e só tivemos prazeres convivendo com eles. Rodamos muito nesse Brasil e de vez em quando encontrávamos em Curitiba, no Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar desse por aí. Paris, exatamente, Paris. Assim é mesmo. E então saber da comemoração de 50 anos de casamento com a mesma mulher, né? Isso é importante, né? Só nos faz muito felizes pela amizade que nós pudemos desenvolver ao longo de todo esse tempo. Nós queremos, na realidade, desejar a vocês todos uma felicidade muito grande, uma alegria, um convívio cada vez mais alegre. E nós fazemos esses votos, estamos quase que partindo para o Rio de Janeiro, onde vamos passar uns dias lá descansando. E temos a possibilidade de contar com a presença deles no Rio. Todas as vezes que nós fomos para o Rio, algumas nós encontramos com eles e vivemos momentos maravilhosos. Então, nosso grande abraço, muitas felicidades e valeu a pena. Muito obrigado. Muito obrigado. Todo mundo contra o sol. Olá, meu tio. Tô filmando.
Então disse assim, ninguém quer falar com ele. Olha, eu sou mãe de um amiguinho dele do colégio militar. Olha, esse é Cadê o doutorado? Aqui eu não filmei doutorado, aqui. Senão eu não consigo falar direito. Mas 50 anos foi um privilégio. Esse casal realmente é maravilhoso. Eu tenho aquela lembrança dos dias iniciais ali na rua Adolfo Mota, onde grandes amigos que aqui estão costumavam frequentar. Tio Galáctico. Tio Aloy, ele chegava, eu tinha 4 anos, e ele chegava sempre com um chocolatezinho Galáctico, tanto que eu conhecia ele melhor como tio Galáctico. Eu era assim, cachorro pavloviano. Eu via o tio, já pensava no Galáctico e já começava a salivar. Doutorada, que Dona Paulina, que trataram da gente desde que a gente era garotinho. Eu acho que não tem uma experiência mais traumática para uma criança do que ir ao dentista pela primeira vez. Chocolate Galáctico ali. Mas tio Adler, ele tinha um jeito com criança que eu nunca fui traumatizado. E aliás, eu até estava comentando, agora na África do Sul, eu fui ao dentista. A gente vai a cada 6 meses fazer limpeza, coisa que o Maurício vai fazer também, mas não faz. Mas de qualquer jeito, o dentista, o Dr. Budendal, ele falou, deixa eu dar uma olhada, ele sabia que eu vinha dos Estados Unidos. Ele falou, deixa eu ver aqui as suas obturações. Aí ele começou a olhar e falou, nossa, mas os americanos sabem fazer um bom trabalho, hein? Eu falei, isso aí é tudo do tio Adler, isso aí é Brasil, há anos atrás, até hoje não precisei. Então, é ótimo ver todo mundo aqui celebrando essa data. Meu pai e minha mãe tiveram essa atenção com a gente. Na Adolfo Mota, a paciência que eles tinham, os hospitais pelos quais nós passamos. Você! Estava tentando diluir, mas eu era sócio-atleta aqui desse hospital, tinha até um quarto cativo. Mas de qualquer jeito, a vida deles não teria sido tão completa se não fosse vocês, as pessoas importantes na vida deles. E por isso que é tão especial ter todos aqui. Mas de qualquer jeito, esse é o dia deles, é o dia do João Paulo também, 20 aninhos. E agora o Marcos tinha pedido, eu vou passar então a bola aqui para o Marcos. Como é que é? Eu? Mas olha, crescer nessa família foi uma coisa muito especial. Eu estava vendo na internet coisas que os pais ensinam. Realmente, a minha mãe me ensinou o poder da oração e o poder da fé. Quando ela falava, é melhor que essa mancha saia do tapete antes do meu pai chegar em casa. Se reza para essa mancha sair. Marcelo, Maurinho, bota o Maurinho para falar. Oi, tem uma história da vida aqui. É, Maurinho. Vou contar. Melhor do que eu. É, Maurinho. Não, eu não vou contar a história da Marreta, não, porque essa história... Peraí que eu tô pegando a foto da Marreta. Tô pegando a foto. E essa história é uma história meio longa, aí depois aí, individualmente, a gente vai contar. Mas eu só vou aqui confirmar e endossar as palavras do Marcelo, que eu também tive o prazer, a honra e o privilégio de fazer parte dessa família. Tia Regina e tio Souza, eles sabem que eu considero vocês como a minha família também.